Olá, muito obrigado pela presença. Hoje eu vou falar de um tema muito interessante: educando nossos filhos para os grandes desafios da vida. Bom, muita gente que está assistindo aqui vai dizer: "Bom, mas eu não tenho filho, já criei, só tenho netos, o problema das minhas filhas", como é o meu caso. Não tenho que criar filhas, né? Mas eu acho que esse tema da educação das crianças, da educação dos filhos, ele importa a todos nós, né? É como vacinação. A vacina tem que ser tomada pelo maior número possível de pessoas da comunidade para que então todos tenham imunidade, né? Então todos nós precisamos conhecer o que significa o processo educacional, que é uma verdadeira educação que prepare as crianças para enfrentarem os desafios do futuro, os desafios da vida, né? Os desafios que estão por vir, para que então a sociedade como um todo ganhe. Porque sempre é a oportunidade de a gente poder dar um conselho para alguém, poder ajudar alguém que está criando seu filho ou sua filha, né? Então, vocês que estão me assistindo agora, que já têm filhos, e estão em filhos pequenos, em idade, que estão precisando ganhar a sua educação, é para vocês essa conversa. Para aqueles que não têm mais filhos em idade de serem educados, já são adultos, já foram educados, é para vocês também essa conversa, porque nós queremos que todo mundo possa se envolver nesse processo de ver uma sociedade desenvolvendo em evolução, né? E falando em sociedade em evolução, eu acho que o preâmbulo disso, né, o princípio basal, aquilo que é, digamos, o corolário maior da ideia da educação, é nós entendemos qual é o papel da sociedade humana, para onde ruma a sociedade humana. E a gente é inegável, quer dizer, com todos os altos e baixos que aconteceram ao longo da história humana, é inegável que nós vivemos um processo civilizatório com todos os altos e baixos. Eu sei que muita gente pode levantar objeção, falar como civilizatório se nós estamos vivendo a barbárie hoje, em pleno século XXI. Sim, estamos, mas nós estamos muito diferentes do que era a nossa barbárie anterior. E nós estamos realmente num processo civilizatório, né, que indica para a gente que a humanidade ela tem um papel, ela tem uma missão, ela tem um, um digamos, um caminho a cumprir, que é levá-la a um processo de evolução civilizatória contínua. Melhoras, melhoras, melhoras. Há melhoras, há pioras, vai para frente, vem para trás, mas, em média, há muita coisa que nós podemos dizer que nós estamos evoluindo. E esse é o papel da sociedade humana, né? Ser esse vetor civilizatório, ser essa flecha que aponta para avanços, para crescimentos. E eu não falo nisso só na dimensão tecnológica, só na dimensão do mundo material, mas da compreensão. Essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês é impossível de ser imaginada há 10 mil anos atrás. Nós mal sabíamos expressar sentimentos e pensamentos através de palavras, né? Nós começamos a utilizar as palavras, os vocábulos, criamos línguas, começamos a nos expressar e registrar essas expressões. Eu sou fruto desse registro. As coisas que eu falo ah, não são minhas, né? Nesse sentido, de que eu seja o criador delas. E não são mesmo. Eu sempre tenho falado aqui nesse meu canal que tudo que eu trago para vocês vem dos ensinamentos da religião Bahá'í, que é de onde eu tiro a minha inspiração. Mas como é que eu consegui me inspirar? Porque eu li, porque há um registro, porque há discussões, eu participo de outras discussões, eu ouço outras coisas e vou criando a possibilidade de um pensamento concatenado e um pensamento que faça sentido, né? Então, nós evoluímos. É inegável que nós estamos numa caminhada incessante dessa evolução, né? Isso porque é indigno de nós agirmos de uma forma selvagem. O ser humano tem uma dignidade, né? O próprio preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que não é
um documento religioso, né? Ele fala em dignidade humana, fala em família humana, fala no papel que cada ser humano tem em ajudar o outro ser humano a realizar o seu potencial. Isso é um avanço inegável. Ainda que eu hoje veja racismo aqui no Brasil, ainda que eu veja hoje violência, ainda que eu veja sexismo, ainda que eu veja homofobia, enfim, todos esses sentimentos que são indignos, né, do ser humano, de uma sociedade que esteja buscando o processo civilizatório, mas nós temos que criar as crianças para esse processo civilizatório. Porque se nós as deixarmos, né, à míngua, a sua própria sorte, o que nós vamos ter é involução. E isso é o grande perigo. Então, a primeira coisa que eu digo, o que significa educar as crianças, né, os nossos filhos, para os desafios das suas vidas? É primeiro conscientizarmos essas crianças de que elas fazem parte de um processo civilizatório, de um processo de evolução da sociedade humana, e que é indigno do ser humano viver na selvageria, porque o ser humano tem qualidades e valores que são inegáveis, que o distinguem de todo o resto da criação aqui no planeta Terra. E falando nisso, né, nós temos que ter também essa certeza, né, de um pensamento que, para mim, ele é, digamos, fulcral, ele é o eixo em torno do qual gira esse pensamento de uma educação para uma sociedade civilizatória em constante evolução. É que o ser humano, e essas são palavras que Bahá'u'lláh trouxe no século XIX, quase 200 anos atrás, o ser humano é uma mina rica em joias de inestimável valor. O ser humano é uma mina rica em joias de inestimável valor. E que somente a educação, diz ele, pode fazer revelar o seu potencial. Então, imaginem, essa figura, né, essa metáfora da mina é muito interessante. Nós somos esse compartimento fechado, né, incrustado dentro de nós, e que guarda joias de valor inestimável, mas se estiverem guardadas no escuro, elas não servem de nada, elas não vão mostrar a sua beleza. Então, é a educação que é capaz de extrair essas joias. Então, aqui vem o segundo princípio. Educação não é inculcar na cabeça das crianças informação, não é fazê-las repetirem comportamentos, repetirem crenças, repetirem valores que são aqueles que são acumulados em qualquer sociedade. Não é a repetição, é pegar as suas joias e colocá-las à disposição dessa transformação social. Há valores maravilhosos que a humanidade vai reunindo ao longo dos milênios, né? Valores como justiça, valores como amor, como compaixão, valores como cooperação, valores como lealdade, valores como honestidade, valores como veracidade. Então, esses valores nós não vamos abandonar nunca. Não podemos abandoná-los, porque senão o nosso projeto civilizatório se torna um projeto de selvageria. Mas quais são as joias que cada criança porta dentro desta mina rica e que é o processo educacional que pode extrair isso delas? Essa ideia de que a riqueza já nasce conosco e que nós precisamos de uma educação que seja de exploração da riqueza de cada um, que mostre o potencial que cada um tem, que mostre aquilo que cada um tem a ofertar à sociedade humana, acreditar que as nossas crianças vêm dotadas de valores e de potenciais inestimáveis, isso transforma a nossa visão. Nós deixamos de ver a criança como sendo alguém que precisa ser doutrinada e precisa ser municiada de informações. Nós precisamos de uma educação, e esse é o papel
dos pais, o papel do pai, da mãe, da família, da escola e da sociedade, é fazer revelar esse potencial que cada um tem. Então, o primeiro elemento, fazemos parte de um processo civilizatório. Atenção, todo mundo. Se nós tivermos isso claro, a gente sabe para onde a gente está caminhando. Segundo, todos aqueles que caminham nesse processo são detentores de joias preciosas no interior do seu ser. Isso nos torna seres especiais, independentemente do nível educacional que tenhamos. Essa sociedade dita moderna é que começou a valorizar diploma de curso superior. Começou a valorizar quem tem mestrado, doutorado, porque aí sim estudou. Só que as sociedades anteriores, a sabedoria não estava vinculada à educação. A sabedoria, a visão, a capacidade de perceber as coisas, intuir as coisas, estava muito ligada a uma vida que propiciasse essa revelação. Eu falo por mim mesmo. Meus avós eram analfabetos. Moravam no Irã, eu sou descendente de iranianos. Meus pais vieram ao Brasil, nasci carioca. Mas meus avós, os pais dos meus pais, eles não tinham alfabetização, né? E o que acontece? Foram eles que impulsionaram os seus filhos a se educarem, já que a sociedade ia se modernizando, ia buscando na educação formal a validação de cada um, né? Mas eles tinham, esses meus avós tinham esse núcleo interno, né? Essa formação interna que dependia do processo educacional e que hoje nós podemos ainda verificar isso no interiorzão do Brasil. Com quantas pessoas maravilhosas nós podemos conversar, ainda que sejam semi-alfabetizadas ou nem sejam alfabetizadas. Então, não podemos julgar a mina pelo processo da educação formal, mas temos que julgar se nós estamos com olhos e mentes abertos para vermos a beleza do outro, acreditarmos no potencial do outro, acreditarmos que o outro tem muito a oferecer. Então, é por isso que também nós vemos histórias de vencedoras e vencedores, né, que alguém acreditou no seu potencial. Uma pessoa que nasce numa família totalmente desprovida de educação formal e que tinha tudo para dar errado, é alguém que, de repente, como nós vimos essa semana, acho que foi hoje até, em vários jornais, né, um jovem quilombola, cujos pais são analfabetos, tirou a maior nota do Enem em redação e passou para a Faculdade de Medicina no seu estado. Não me lembro qual era o estado dele. Faculdade de Medicina Federal. Então, é acreditar no potencial. Então, se nós queremos educar filhas e filhos para enfrentarem os desafios da vida, temos que acreditar no seu potencial. E acreditar no seu potencial significa ver essa mina rica em joias de inestimável valor dentro da alma, do coração de cada uma, de cada um, né? E aí a gente passa a ter uma cultura de encorajamento, não uma cultura de desqualificação, né? Conheço muita gente que viveu essa cultura da desqualificação pela força do preconceito social sobre determinados grupos, né? Como conheci um professor de história negro, cuja mãe era trabalhadora doméstica, e que dizia para ele que esse negócio de estudar em faculdade, isso é coisa de branco, não é coisa para preto. Preto tem que ir trabalhar. Vejam como essa mulher foi doutrinada por uma sociedade racista, por uma sociedade discriminadora. Daí, então, nós precisamos modificar isso, acreditar no potencial dos filhos, independentemente de quem nós sejamos na escala social. Muito bem. Agora,
O outro elemento que nós temos que levar em consideração no processo educacional dos nossos filhos ou das crianças em geral é que nós somos seres materiais, sim, mas nossa essência é espiritual. Perdão. Termos a clareza de que nossa essência é espiritual vai nos levar a uma aposta maior naquilo que é a educação do espírito. Porque a educação, na verdade, ela se dá em 3 níveis. Ela pode ser a educação material, a educação humana e a educação espiritual. Vou me explicar. A educação material trata somente do desenvolvimento daquilo que é o físico, né? Desenvolvimento do corpo, manter a saúde, conseguir trabalhar e ter o seu sustento. Isso tudo está na dimensão da matéria, né? Então, os nossos ancestrais, há milênios, né, eram os verdadeiros mestres da educação material. Ou seja, não existiam escolas, não existia... Era a ideia de como você sobrevive, como você é capaz de manter uma casa, construir uma casa, ter o seu abrigo, plantar e comer, né? Criar uma família, e era isso, né? O conceito era muito simples. Mas essa parte da educação material continua existindo. Todos nós precisamos cuidar do corpo, cuidar do nosso abrigo, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso sustento e subsistência. Já a educação humana significa progresso, né? É aquele aspecto da educação que nos leva a rompermos com as limitações que o mundo da matéria nos impõe, né? Então, é a educação humana que nos faz construirmos aviões, foguetes, celular, porque o mundo da matéria diz que você não pode voar. Aí o ser humano vem e faz um avião, ele voa. O mundo da matéria diz que você não é capaz de se comunicar a alguém que esteja a mais de 20, ou 30, ou 50 metros de distância de você no grito. E a gente inventa o telefone, o celular, o rádio, a televisão, né? Então, o mundo, a educação, desculpe, humana é essa educação que rompe as barreiras da matéria, né? A educação humana, então, é sabermos dialogar, filosofar, educar, pensar, refletir, questionar, né? É o mundo das ideias. Agora, o que é a educação espiritual, né? Ela consiste na aquisição de perfeições espirituais. Lembre-se, eu falei agora há pouco, né, de quais eram os valores, né, que nós mantivemos ao longo dos séculos e vemos construindo. Honestidade, veracidade, cooperação, compaixão, esses valores são valores espirituais. São os valores de aquisição de perfeições, né? Agora, o que nós podemos dizer é que a verdadeira educação, ela, na verdade, não vê isso como ápice. O clímax, o ápice do processo educativo é ser primeiro material, depois você vai para o humano, depois, se sobrar tempo, você vai para a educação espiritual. O que eu quero apresentar a vocês é que a educação espiritual ela vem primeiro, porque é ela que vai te dar o substrato, a base. Ela não é a culminação, mas ela é o início de tudo. E aí entra o nosso papel de educarmos os nossos filhos para os desafios da vida. Os desafios da vida vão estar na dimensão material, vão estar na dimensão humana, vão estar na dimensão espiritual. Mas eles somente vencerão esses desafios, somente haverá esse processo civilizatório contínuo, somente haverá essa busca de entender onde estão as joias ocultas, né, em cada uma e cada um de nós, se nós tivermos os valores espirituais claramente apresentados à nossa frente, claramente destacados.
E são esses valores que nós precisamos, então, na verdade, buscar. O chamamento para todos nós no processo educacional é criarmos uma base muito sólida e muito forte da educação espiritual. Complementarmos essa base com a educação humana, onde o pensamento, onde a reflexão, onde as dimensões da inteligência sejam colocadas em prática, para que então, aí sim, a culminação é uma educação material onde nós possamos viver um mundo sem conflitos e onde cada um possa construir o seu futuro de forma harmônica e pacífica com os demais. O que nós temos hoje é o contrário. Nós invertemos a pirâmide. Nós colocamos a educação material como sendo a primeira. Daí tantas guerras e conflitos por territórios, por avanços sobre mercados. Né? O que é mercado? O mercado é matéria. E o que nós estamos vendo de guerras e brigas e carnificinas e disputas simplesmente é sobre um processo hegemônico, basicamente territorial, que aí tem o seu fundamento na educação humana, vem em todas as diferentes justificativas ideológicas, né? E quando eu vou ver, aonde estão os valores? Desapareceram, não há valor nenhum. O convite a todas vocês e todos vocês é que coloquem ênfase na educação espiritual. Ela que é a base de tudo. São esses valores como a compaixão ou como veracidade, né, que são os construtores de um verdadeiro processo civilizatório. De que adianta eu ter foguetes se isso tudo for construído na base da destruição do outro? Isso de nada vai valer. Então, o que nós precisamos passar, isso a escola pode fazer, claro, a comunidade pode fazer, as igrejas, os nossos centros comunitários, onde as pessoas se reúnem, mas, essencialmente, é nos educadores primeiros da criança, pai e mãe. Esses educadores é que têm essa responsabilidade de mergulharem na educação espiritual. E, quando a gente fala sobre experiências de êxito, de transformação, de superação, é porque a educação espiritual estava presente. Os valores espirituais estavam muito mais fortemente presentes do que os valores da educação material, da educação humana. Isso explica por que um jovem quilombola consegue passar no vestibular, passar no Enem e obter nota máxima em redação. Quem foi que deu a ele essa contribuição para criar esse substrato interior forte, consistente? É a educação espiritual. Agora, os pais desse jovem podem não ter, digamos, tido a oportunidade de fazer essa reflexão que nós estamos fazendo aqui hoje. Eles fizeram isso intuitivamente. Mas agora, para a gente sair dessa posição da valorização da educação material e da educação humana e da desqualificação ou do descarte até mesmo da educação espiritual, é que nos leva a essa situação que nós estamos vivendo hoje, no planeta inteiro, no mundo inteiro. As pessoas mentem descaradamente. Um dia é uma versão, outro dia é outra versão, outro dia é outra versão, do que quer que seja, na política, nos negócios. Não foi isso que eu propus. Porque eu não tinha contrato, cadê o contrato? Me mostra o contrato. Então, no mundo dos negócios, a trapaça, ela se tornou uma tônica. Como é que você pode ter um sistema de justiça se é uma sociedade baseada na mentira? Você nunca vai ter justiça. Como é que você pode ter a igualdade, eliminação de extremos de riqueza e pobreza numa sociedade em que as pessoas burlam o fisco por uma questão de princípio?
Porque não existe, eu não estou falando em moralidade, né? Eu estou falando em princípios espirituais que regem o cerne da nossa existência. Aí sim, cabe uma outra discussão, né? O que é a nossa essência? Se ela é matéria ou é espírito, alguns não acreditam nessa perspectiva da existência de uma realidade espiritual conectada à nossa realidade humana. Mas, vejam, mesmo que nós não acreditemos em vida espiritual, transmutem essa educação espiritual por educação em valores humanos. Porque veracidade só seres humanos conhecem. Mentira só seres humanos conhecem. Compaixão só seres humanos conhecem. Então, são valores humanos, são valores que a humanidade foi capaz de desenvolver. Bom, o foco que eu queria dar, então, era esse. Tá? Se existe uma pirâmide educacional, a educação material, a educação humana e a educação espiritual, a base da pirâmide é espiritual e não o cume, o ápice da pirâmide. Não é só a cereja do bolo a educação espiritual. O bolo é a educação espiritual. Os outros são complementos que vão se levando. E aí, com isso, a gente consegue perceber que nós, todos nós, por isso que eu falei logo no início da minha fala, quem tem filho em idade que está sendo educada ou educado, lembre-se, educação espiritual. E quem não tem mais filho, pode lembrar quem tem, dizer, olha, se não houver educação espiritual, valores humanos, né, se quiserem chamar assim, os outros elementos da educação vão ser inócuos, porque nós vamos criar seres que são autômatos, que simplesmente vão repetir determinados processos para proveito próprio. E aí aquela ideia desse processo civilizatório, ela acaba sendo perdida. É isso. Muito obrigado. Até a próxima.